Olá, queridos irmãos, que a boa e poderosa mão do Eterno alcance as vossas vidas. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Neste ano de 2024, estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, você pode prosseguir a partir daqui e depois você voltar para fazer a leitura dos textos que já lemos. Antes de nós lermos o texto sagrado de hoje, que é Números 31 e 32, nós vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te rendemos glória e graça por tudo que és, por tudo que fazes e por mais uma oportunidade que tens nos dado de estar aqui, Senhor Deus, lendo a sua palavra, que ela produza mudança em nossas vidas, mudança no nosso comportamento e que aproximemos cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Números, capítulo de número 31. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Mas Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Ru, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram também os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficaram 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia, vocês deverão purificar a vocês mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo. E tudo o que resista ao fogo vocês terão que passar pelo fogo para purificá-lo. Mas também deverão purificá-los com água da purificação, e tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e o chefe das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separe como tributo ao Senhor, 1 de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bode. Tomem esse tributo da metade que foi dado como porção a eles e entreguem-nos no sacerdote Eleazar, como porção do Senhor. Da metade dada
aos israelitas: escolha um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar com contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou os do combatente. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centena, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sobre o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou, braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e para líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Vamos agora para Números, capítulo de número 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jassá e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Zebá, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos, e como herança não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben e aos seus compatriotas: irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel,
e eles o fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, eles o abandonará no deserto e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, para nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para protegerem os habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança não seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armado todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para as mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade, mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de famílias das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu de Bom Atarote, Aroer, Atarote Zofã, Jazá, Jogbeá, Bet-Nimrá e Bet-Aram, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriataim, Quibom, Nebo e Beal-Meon. Com esses nomes foram mudados, e Sibma, e deu outros nomes a estas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou
Avote Jair. E Nobá conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Nobá, dando-lhe seu próprio nome. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica, lemos o capítulo 31 e 32 do livro de Números. Que Deus te abençoe, te faça prosperar em tudo quanto você fizer e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.